Bom dia novamente, que Deus nos dê uma boa semana, tá bom? Vamos iniciar as aulas, tá? Matemática e suas tecnologias. Segundo bimestre, ensino médio, primeiro ano. Tema, funções, primeiro e segundo grau. Professora Dulcilene e professora Regina. Vamos lá, Dulce? Os objetivos dessa aula é identificar a função quadrática através do gráfico, relacionar a função quadrática no seu cotidiano, compreender a concavidade da parábola, se é voltada para cima ou para baixo. Construir gráficos da função quadrática através do plano cartesiano. Avaliar gráficos se os mesmos representam a função quadrática ou não. Funções. Não fujas da matemática. Olha que bonitinho, gente. Uma graça. Dulce? Devolutiva. Quer que eu continue ou você continua? Posso continuar? Então tá bom. Olha só, gente, a primeira questão da devolutiva, tá? Marcelo trabalha em uma loja de brinquedos. Seu salário mensal é representado por uma função do primeiro grau. S igual 0,02x mais 50, onde x representa o total de vendas em reais. Num dado mês, Marcelo recebeu R$ 1.250. Reais. O valor das vendas é efetuadas de que forma, tá? Então, aqui a gente sabe que tem uma função, né? O que é esse S aqui? Lembra que a professora Dulce, na outra aula, falou que esse S, ela pode ser substituído pela função. Não é isso, Dulce? Que você falou na outra aula? Sim, então, o S representa o salário. Isso. Uhum. Vamos lá? Então, olha só. Pode para síntese. Tá. Então, assim, nós temos uma função aqui de primeiro grau. O S representa o salário, né? Aqui, esse 0,02 é o coeficiente A, aquele que multiplica o X, e o 50 é o coeficiente B, que é o fixo, né? Então, aqui, qual é a pergunta da questão? O valor das vendas efetuadas. Ele pediu para procurar. Então, esse valor das vendas efetuadas seria o nosso X. A quantidade das vendas, né? O valor das vendas. Então, assim, a gente já tem o salário, que é 1.250, que já foi falado. Esse 50 é um número que está depois do igual, mudou de lugar, mudou de sinal. 0,02 continua com a nossa incógnita, né, que é o X. Aqui, 1.250 menos 50, quanto que é? Quanto que dá? 1.250 menos 50? 1.200. 1.200, por isso que eu coloquei aqui. E aí eu ficava perguntando para vocês o tempo todo, se o 0,02 está multiplicando, como que ele vai passar para o outro lado? Qual o contrário da multiplicação? Divisão. Por isso que aqui eu copiei o 1.200 e dividi por 0,02, porque quem vai dividir aqui, passar dividindo, é o 0,02. Para quê? Para isolar a incógnita, que é o x. Aqui é uma divisão, que deu 60 mil, certo? Ou então, x é igual a 60 mil. A resposta aqui é alternativa C. Vocês querem falar alguma coisa, gente, dessa questão? Alguém tem algo para falar? Alguma dúvida? Não. Tá tudo certo? Sim. Então tá bom. A questão 2, ela é igualzinha à primeira, tá? A 3. Uma empresa de telefonia fixa anuncia ligações interestaduais a 2 centavos por minuto. Se T de X é igual a 0,02 vezes X, onde T representa o valor a ser pago em reais e X é o tempo de ligação em minuto, né?
Uma ligação que dura 1 hora e 10 minutos. Qual seria o valor? Qual seria o preço a pagar, né? E aí eu percebi que alguns alunos, quando tem aqui 1 hora e 10 minutos, no lugar do X, queriam colocar 1,10, só que 1 hora e 10 minutos. Não tem como fazer isso, por quê? Porque aqui ele está calculando, ó, por minuto. Se é por minuto, eu preciso fazer a conversão. Igual aqueles problemas de física, né? Que precisa converter em minutos. Então, 1 hora e 10 minutos, quantos minutos que dá? 1 hora e 10 minutos. 70. 70 minutos. Por isso que aqui no lugar do X, foi colocado 70. Tá? Então, quanto que deu aqui a multiplicação? Quanto que deu? 1,40. Alternativa D. Muitos alunos ficaram perdidos aqui, gente, nessa questão. Então, precisa dar uma olhadinha, sempre anotar no caderno e estudar, tá bom? Posso mudar para o próximo? Posso? Tudo bem? Alguma pergunta? Pessoal, se vocês não interagirem, né, a gente não sabe o que vocês estão aprendendo. Vamos interagir para a gente também ter a noção, para a gente também saber o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão assimilando. A gente precisa desse retorno de vocês, tá bom? Então, voltando, ó, eu tenho a função, primeira coisa, aqui na nossa comanda, verificar qual é a função, tá? Que é o que você vai começar aqui no seu exercício. E depois substituir o que o exercício trouxe. O que ele está perguntando, né? É isso, tá bom? E aqui a gente sabe que o X está falando dos minutos, fez a conversão, colocou e multiplicou, só isso. Vou colocar o próximo aqui. Nenhuma dúvida, né? Não? Então tá bom. Não. Gente, essa questão ela é extremamente fácil, porém, lembrar aquele aplicativo que eu pedi para vocês acessarem e treinarem? Foi por isso. Para começar a identificando o eixo Y, o eixo X e as nossas coordenadas, tá? Coordenada A, ponto A que tem a coordenada, ponto B que tem a coordenada e assim por diante. Aqui, ó, o A, qual é o par cartesiano aqui, ó, do ponto A? Que primeiro sempre é o X e depois o Y. Quem vem primeiro aqui no ponto A? Ó o X. O que eu tenho para o X na direção? Que número que aparece? 1. E para o Y? 2. Ó, aqui, ó. Esse está correto? Sim. 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 Né? Então, eu já sei que o ponto A, o meu par ordenado, ele está correto, uma vez que o primeiro número é o X, o segundo número é o Y, certo? E no ponto B? Ó, o X. 5. E o Y? 5 também. Ó, está correto? Sim? Sim. Esse C, muitos alunos achavam que estava certo, porque era uma pegadinha, foi colocado o contrário, ó. 2 e menos 9. Aí o aluno olhou aqui 2 menos 9, opa, tá certo. Aí só que tem que olhar. O primeiro número é o X, certo? Então vamos lá no C. Ó, o aluno, o que ele fez? Ele veio aqui, ó. 2 e menos 9, mas não. Por quê? Porque o primeiro número é sempre o X. Então, quanto que eu tenho para o X aqui, ó? Hã? Menos 9. Menos 9. Para o Y? 2. Viu, ó? Primeiro teria que ser o menos 9, depois o 2. Ok? Eu não vou falar um por conta do tempo.
Eu vou direto aqui no final, mas aqui já deu para perceber. Muitas provas fazem isso de propósito, que é uma pegadinha, tá? Só trocaram a ordem. E sempre se atentam a isso. Primeiro é o X e depois o Y. Aqui no G, será que o G está certo? Ó, quem é para o X no G? 11. Ó, o eixo X. Aqui, ó, 11. E para o Y? -2. Tá certo, gente? Sim. E o H, será que o H tá certo? Vamos lá no H. Quem é para o X? Nem vou sair daqui, vamos ver. 6. E o Y? -9. Tá certo? Tá certo também. Sim. Então, só pode ser a alternativa A. Por quê? Porque é a situação 1 e 4, 4. tá? 1 e 4, tá bom? Ficou melhor agora a compreensão? Sim? Ficou. Sim. Posso? Que bom. Posso mudar? Posso, né? Então, vamos lá. Essa daqui é a 5, que eu percebi também muita dificuldade. Primeira coisa, gente, olha, é extremamente fácil, porque eu fiquei o tempo todo falando para vocês do nosso coeficiente fixo, que é o coeficiente B. Lembra? F de x é igual a x mais b. Coeficiente B, ó, quem é? É aquele que intercepta o eixo y, não é isso? Que número que aparece aqui, ó? Nós estamos intersectando aqui. O 1000. Menos Menos 1000. 1000. De Menos todas 1000. as alternativas, qual delas que aparece o menos 1000 como coeficiente fixo? Qual delas? A, AD. A D, ó, porque aqui é 300, aqui é 4.000, aqui nem tem, ó, o coeficiente B. Nem tem, só tem o A. Aqui, 3.000, então, olha, gente, é extremamente fácil, aqui isso vai ir direto. Por quê? Porque eu fixei aqui, ó, no nosso coeficiente B, que intersectou o eixo Y, ó, a nossa resposta final. Teve aluno que foi nos pontilhados, não, eu tenho que pegar sempre a resposta final do nosso gráfico. Cortou aqui o eixo Y, é a função de acordo. Ah, professora, mas agora eu não sei resolver. Gente, presta bem atenção. Se a nossa função é essa, eu quero saber quem é o T. O T é o eixo X ou Y? o Y. O T? Não, pera. Ó, T de quê? De tempo. De dias, né? Então, quem que é? O X ou o Y? O X. É o O X. X, isso. Então, aqui no lugar do T eu coloquei 20. Ah, professora, mas por que não colocou 5? Porque eu tenho que olhar aqui, ó, os tracinhos. Porque eu tenho que ver que meu par, o pontinho aqui, ó, é o nosso ponto do par ordenado, ele pega primeiro o X, ó, vai até o Y. Então, esse é o meu ponto. Entenderam? Tá? Então, por isso que eu tenho que pegar o 20 e não o 5. Tá? No lugar de quem? Do T. Tá bom? Só substituir aqui. Era só fazer isso. O resto eu ia copiar todo mundo, ó, no lugar do T20, no lugar do T20. E fazer a conta. 200 vezes 20. 2 vezes 2. 4. Vou copiar todos os zeros, ó. Quantos zeros eu tenho? 3. Isso, então deu 4.200 vezes 4.000. 24. Isso mesmo, aí eu copiei, ó. 4.000 menos 1.000. 3.000.
3.000 é o valor do nosso y, do L? Sim. É? Sim ou não? Sim. Pronto. Viu? Aqui vocês conseguiram provar, tá bom? De que maneira? Na nossa resolução. Que é isso que vocês precisam fazer quando tem a AP, tá? Não tem que colocar assim porque eu aprendi na aula, porque o meu colega me ensinou, porque foi assim que eu entendi, não. Vocês vão fazer a resolução como tá aqui, ó. Tudo bem? Aí vocês conseguem a nota máxima, tá bom? É que na primeira AP foi compreensível, mas na segunda vocês já sabem. Então, vamos mudar para o próximo. Aqui, ó, a última questão. Eu Foi essa que peguei eu as... fiquei em dúvida, professora. Oi? Foi essa que eu fiquei em dúvida. Isso, essa daqui é a maioria. Mas, gente, lembra que eu falei que a resposta final da função de primeiro grau é sempre uma reta? Lembra? Sim. Ah, mas aqui eu também tenho uma reta, professora, mas a gente não trabalhou. Isso daqui também é uma função de primeiro grau, mas nós não trabalhamos essa daqui, ó. Essa daqui é a nossa função linear, tá? Então, como eu não falei dela, eu estou falando apenas da função afim. A função afim é quando eu tenho a função crescente e decrescente, ó. É a única aqui, ó. Essa não é uma reta, essa não é uma reta. Essa daqui é uma reta, mas ela é diferente do que nós aprendemos, certo? Então, essa daqui é uma função afim. Por quê? Porque o nosso... Aqui, quando você olha, você vê que realmente é uma função, né? Que é daquela maneira, ax menos b, lembra? F de x é igual a x menos b? Então, é a função que nós aprendemos. Aí eu pergunto para vocês, essa função ela é crescente ou decrescente? Pega essa reta, traz para cá, ó. Imagina ela aqui. Pode transportar aqui no primeiro quadrante. O que que aconteceu? Imagina que eu estou Ela é tracejando. Presta bem atenção, ó. Olha aqui a reta. Ela ficou Aqui, decrescente. se eu colocar um aluno aqui dentro, ele não vai ficar preso? Vai, ela ficou decrescente. Então, quando fica preso, ó, pega a reta, traz para cá, ó. O aluno vai ficar preso, certo? Sempre olhando no primeiro quadrante, né? Aqui, ó. Então, é decrescente. E outra coisa, de que maneira que eu percebo que essa função é decrescente? De que maneira? Qual a diferença da função crescente e decrescente? Peraí, deixa eu observar aqui. Você vai olhar para o coeficiente A ou para o coeficiente B? Para saber se ela é crescente ou decrescente. Pra mim, eu acho que é a B, professor. Oi? Pra mim, eu acho que é a B. É o A. Sim, mas a resposta correta é a A, essa daqui. A B, ela não é função linear, lembra que eu falei? Ela não é linear e nós ainda não aprendemos, tá? Então, o que a gente ficou falando o tempo todo foi só de função crescente e decrescente, ok? Essa reta aqui, ó, já descobrimos que ela é decrescente. Por quê? Porque se colocar uma pessoa aqui dentro, ela fica presa. Mas, além disso, qual outro argumento que eu poderia colocar para falar que ela é decrescente? O coeficiente A, ele é Porque maior o ou menor que coeficiente zero? A é negativo. Isso. Coeficiente A, ele é negativo e ele é menor que zero. Todas as vezes que o coeficiente A for menor que zero, a função é decrescente. 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 Isso, tá? Então, pega nisso aqui, o coeficiente A menor que zero ou negativo, decrescente. Tá bom? Ah, mas a professora pediu para eu desenvolver agora o meu raciocínio para saber se realmente esse gráfico está certo. Bom, o que tem que fazer? Pegar essa função, né? Foi o que foi feito aqui. E o que mais? O que mais que tem que fazer? Quem eu tenho que substituir? O X ou o X. Y? Pode ser o X?
Pode, por esse caminho? Pode. Então, qual o valor do x nessa função? Eu sei que vocês estão no celular, tá bem pequeno, né, a imagem. Então, aqui, ó, esse é o eixo x, esse é o eixo y. Qual o valor do x? Menos Ó, 1. isso que tá indo pro ponto, tá vendo, ó? Menos 1 eu coloco aqui. E vou fazer a conta na multiplicação, menos com menos. Mais. 4 vezes 1. 4. Pronto. 4 menos 2, 2. 2. E para o y, f de x é a mesma coisa que y, certo? E para o y é 2? Ó o pontinho aqui, ó. Sim. Pronto. Então, aqui você já tem a certeza de que o que vocês fizeram está perfeitamente certo. Se vocês fossem tentar isso com qualquer um desses outros, vocês não conseguiriam. Beleza? Tudo bem? Tudo. Posso mudar de tela? Sim. Bom, aqui nós começamos a função de segundo grau. Alguém pode ler, por favor? Ô, Dulce, dá licença só um Não dá. pouquinho. Oi, dá licença só um pouquinho, gente. Pede para desligarem quem está com o celular, quem está com o microfone ligado, para desligar, tá? Por favor. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Obrigada. Quem pode ler, por favor? Claro. Função do segundo grau. Denominamos de função polimonial. Ixi, hoje está enroscado. Polimonial do segundo grau, a função quadrática. A função f de x igual a x elevado ao quadrado mais bx mais c, em que a e b e c são constantes, sendo a igual ou Diferente. de zero. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola, que, de acordo com o sinal do coeficiente a, pode ser com cavidade voltada para cima ou para baixo. Aqui, gente, ó, função do segundo grau, ela é diferente, tá? Por quê? O que vocês perceberam de diferente aqui, ó, nessa função? Quem pode falar um pouquinho? Em relação à função de primeiro grau, o que eu percebi aqui de diferente? Tem alguma coisa diferente no coeficiente, começando por aqui? É porque tem o 2 ali em cima. Isso. Por isso que a gente fala função de segundo grau ou função quadrática, tá? Que é um outro termo também muito usado, certo? Função de segundo grau, eu tenho o coeficiente a, que acompanha x ao quadrado, tenho o coeficiente b, que acompanha o x, e o nosso termo independente e o fixo, tá? Que não tem nenhuma incógnita. É aquele que anda sozinho, é o c, certo? Então, são constantes. Sempre tem um valor fixo, tá bom? Para cada um deles. Nunca pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero. Por quê? Por que tem que ser diferente de zero? Se for igual a zero, ó, zero vezes x ao quadrado, o que acontece? Quanto que dá? Zero. Automaticamente ele vai desaparecer, ó, certo? E aí passa a ser de primeiro grau, ó. Então, não, para ser de segundo grau, não pode ser diferente de zero, por isso. O que mais? Parábola, ela tem a concavidade para cima ou para baixo. Olha que legal. Concavidade da parábola. Quando o coeficiente A, aquele que acompanha o x ao quadrado, for maior que zero, ou seja, positivo, concavidade da parábola vai ficar para cima, é a nossa carinha feliz, ó. A maior que zero, concavidade para cima. E quando A for menor que zero, ou negativo,
a concavidade da parábola vai ficar voltada para baixo. A menor que zero. Carinha triste. Professora, o que é Oi? concavidade? O que é isso? Concavidade é O que é concavidade? algo côncavo. A É a parábola, ela curvinha aqui, né? Assim, é a ó. Tá vendo? curvinha. Ó? Ela não tem a curvinha aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá sorrindo. Então, ela não tem essa curvinha do sorriso. Aqui, ela não tá triste. Olha aqui, a carinha triste. Olha a concavidade aqui, ó. Ela triste. Ela não fica assim com os tracinhos para baixo. Quando a gente tá triste, não faz assim a carinha meio assim para baixo. Aqui, Eu vou ó. colocar vários exemplos no cotidiano para vocês perceberem. Fica até, olha Aonde, aqui. tá? A parábola está presente em algumas situações do cotidiano. Alguém consegue falar para mim quais são elas? Alguém consegue imaginar o que é parecido com parábola? Com a concavidade da parábola? Às vezes ela é mais... Oi? Hã? Do nosso dia a dia. O que a gente encontra por aí que parece parábola? Hã? Vocês estão com sono? Pode relacionar, né, com a concavidade. O que pode ser relacionado? Quando a gente está na rua, nada, não consegue perceber nada assim que se pareça com uma parábola? Nada. Nada? Então vamos ver aqui, ó, algumas ideias para vocês. Oi. Ó, antena parabólica. Recebe esse nome porque a curvatura interna dessa antena se assemelha a uma parábola, ó, tá? Isso aqui, ó, ela é bem aberta, tá bom? Concavidade, ela é aberta. O lançamento de uma bola no qual a trajetória da bola descreveu uma parábola. Isso aqui vocês veem em aula de física. Aí tem esse jogador, ele lança a bola. Olha o que aconteceu, ó. Ó. Nossa, mas assistem tanto futebol, né? Olha aí, ó. Tá a bola aqui, ó. Certo? Tem mais alguma coisa? Vocês lembram? Vamos lá. Aqui, ó. A forma de parábola também é usada na arquitetura. Olha que bonito. A ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, Distrito Federal. Lembra a parte 3 parábolas. Olha que imagem linda aqui, ó. 3 parábolas. Entenderam, gente? O que a gente consegue? Tem muito mais outras situações. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Ó, a parábola aqui. Ô, professora, Ah, então tudo que tiver esse formato assim, curvadinho, é uma parábola. isso! Ah, tá. Isso daqui é parábola. Essa situação aqui, ó, é uma concavidade, ó. Tá? Umas mais fechadinhas, outras mais abertas, ó. Isso é uma parábola. Então, de segundo grau tem que ser assim. Tudo que vocês perceberem em gráfico que for dessa forma para baixo, tudo para baixo, pode ser para cima também. É segundo grau, tá bom? A resposta do gráfico de segundo grau, função de segundo grau. Aqui, ó, em busca de uma simetria, um caricaturista utilizou a parábola para traçar o rosto da figura. Aqui, ó, eixo Y, que é o acordado, eixo X, que é o dormindo, né, o deitado. E aqui, ó, simetria. Do eixo Y até aqui, eu tenho uma simetria, simétrico, ó. Tem que ser, essa resposta é uma simetria, ó, tá? Porque eu peguei direto do eixo Y. Nem sempre acontece isso, tá, gente? Esse exercício aconteceu isso daqui. Colocou no meio o eixo Y. Aqui é o nosso ponto mínimo, menos 3 é o nosso ponto mínimo. Ponto mínimo aqui, ó, ele tá bem no eixo Y. Que número que aparece aqui? Consegue ver no celular? -3. Menos 3 para quem?
Y. Para o Y. Aí, eu quero fazer aqui um comentário. Esse ponto, ele é exatamente o nosso coeficiente C da função do segundo grau, tá bom? Tá? Então, vocês perceberam lá uma função do segundo grau, olha, já olha lá para o C, coeficiente C. Se tiver aqui, é porque é o nosso gráfico, tá? É a resposta do nosso gráfico. Vamos lá, construção de gráficos. Aqui é um esboço. Para construir um gráfico de uma função quadrática, devemos ter concavidade, ponto C, zeros e vértice. Ó, o nosso eixo. Que eixo que é esse? X. Isso. Esse outro? Y. Sim. Aqui, de azul, ó, concavidade, ó. Ponto C. Lembra que eu falei do ponto C? Daquele que é o que não tem a incógnita, é o termo independente. Fica bem aqui, ó. Zeros. Lembra quando a gente vai fazer uma equação de segundo grau, que a gente fala encontre os zeros da função ou da equação de segundo grau? X1 e X2, que é a famosa Bhaskara, soma ou produto, lembra? Então, a resposta é aqui, ó, em cima do eixo X. São zeros da função. X1 e X2. Vocês estão lembrados disso da aula do ano passado? Equação do Não. segundo grau? Equação do segundo grau, não? Não, professor, não tô lembrado, não. Bhaskara? Primeiro, Não. Então, para quem lembra, é o X1 e o X2 em Bhaskara. Ou soma e produto. Tem várias situações aqui para encontrar as raízes, né? Os zeros. As raízes da equação, que são os zeros. E o vértice, ó, é o nosso ponto mínimo, tá? Que também tem um cálculo, só que a gente não vai aprofundar nisso agora. A gente não vai trabalhar o vértice agora, e nem aqui as raízes. A gente vai na forma prática, porque a gente não tem nem tempo. É uma aula muito longa, tá bom? Então, a gente vai direto nas tabelas, ó. Aqui eu tenho uma função de segundo grau, certo? Onde eu tenho coeficiente A, B e C. Aqui, ó, eu estou atribuindo valores para o x. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Eu atribuí. Eu posso pedir para vocês elaborarem um gráfico e atribuir os valores para x. Ok? E vou substituir. Primeiro 1, ó, no lugar do x, e vou fazer a conta. Aqui, menos 1, certo? Menos 1 para o x. Então, ficou menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1, mais 3. Até aqui, tudo bem, gente? Sim. Ok. Vamos fazer o cálculo da nossa potência. Menos 1 ao quadrado é quanto? 1. Ok, porque menos com menos é mais, e 1 vezes 1 é 1. 1. A multiplicação, menos com menos, Positivo. positivo. 4 vezes 1, 4. ok, o resto eu copio, ó, porque não tem o que calcular. E aqui nós vamos fazer a conta. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. pronto. Achei o valor de y. Quando o x for menos 1, o y é? 8. Então, se eu atribuir 0 para o x? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Aqui, ó. 0 ao quadrado. 0. Aqui na multiplicação, menos com mais é menos, só que como vai dar, ó, 4 vezes 0? 4. 4 vezes 0, tudo que multiplica 0 é 0. 0. Então, eu nem me preocupo com o sinal aqui, porque vai ser uma situação neutra. 0 menos 0. Então, eu esqueço essa parte. Quem sobrou? 3. Pronto.
Quando o x é 0, o y é? 3. Quando o x é 1, 1 ao quadrado. 1. É a multiplicação mais com menos. Negativo. Isso, 4 vezes 1. 4. Pronto. Vamos pegar os positivos aqui. 1 mais 3, 4. menos 4. 0. Então, quando o x é 1, quanto que é o y? 0. Pronto. Vamos colocar 2. 2 ao quadrado. 4. Menos com mais a multiplicação. Negativo. Isso, 4 vezes 2. 8. Pronto, copiei. Vamos pegar os positivos. 4 mais 3. 7. 7 positivo com 8 negativo. Menos 1. Pronto. Quando o x é 2, o y é? Menos 1. Aqui. Atribuiu 3 para o x. 3 ao quadrado. 9. Menos com mais. Negativo. 4 vezes 3. 12. Pronto, copiei. Positivo. 9 mais 3. 12. Menos 12. 0. Quando o x é 3, o y é? 0. Aqui, vou direto, tá? Para ir mais rápido. Quando o x é 4, o y é? 3. O cálculo vocês entenderam como funciona, certo? Sim. Alguma dúvida? Não. A aula de hoje vai demorar um pouquinho mais, tá, gente? Por conta da... Tirar todas as dúvidas aqui, perguntem, não deixe de perguntar. Ô, Tô detalhando. professor, Oi. tem alguma coisa a ver do número ser ímpar, porque termina 1, termina com 0, e o 3 também? Eu não entendi a pergunta. Porque, tipo assim, sempre quando o x for 1, o y vai ser 0. E quando o x for 3, o y vai ser 0 também. Tem alguma coisa a ver? Não, nem sempre, tá? Nem sempre acontece isso. É porque aqui calhou de acontecer essa situação, mas não tem nada a ver, não. O ímpar e par, Entendi. ok? Ó, aqui é a nossa tabela. Menos 1 e 8, que são os nossos pares ordenados. Ó, sempre o x e o y. Menos 1 e 8, 0 e 3. 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 8. Vamos ver como fica no gráfico? Olha que legal. X, negativo 1, tá aqui, ó. Tá? E aí, 8 para o x, ó, eu vou subir até o 8, ó. Ó, o pontinho tá aqui. Quando o x é 0, eu vou direto no eixo do y, 3. Vamos lá no eixo do y, ó. 3 positivo aqui. Consegue perceber? Sim. Aqui vai um diretamente para o x, porque o outro é 0. Então, eu vou no eixo x, ó, 1. 2, menos 1. Então, 2, positivo. E quanto para o y? Menos 1. Eu vou subir ou vou descer? Descer. Ó, negativo, tá vendo? Pontinho aqui. 3 para o x. Ó, bem no eixo do x, porque o outro é 0. 4 para o x. Aí eu vou subir, né? Porque é positivo, é isso? Tá Isso. certo? 8. Aí eu vou subir lá pro 8. 8. Só que aqui acho que deu uma burgadinha, tá? Tinha que vir pra cá. Erraram aqui na hora de fazer. Mas é isso. 4 e 8. 8. Certo? Ou não? Tá Certo. errado aqui, ó. Aqui que tá errado. Não é 8, é 3. Tá errado na digitação, gente. Desculpa. Era pra ter corrigido, ó. Quando ele for 4, é 3. Ó, então o erro tá na tabela. 4, ó, o ponto aqui, ó. 3, ó. Ah, tá certinho aqui, ó, o nosso gráfico. Tá vendo? Então, o erro tá na tabela. É 4 e 3. Entenderam aqui? Sim. Essa função, ela é crescente ou decrescente?
A carinha tá triste ou feliz? É crescente. Crescente porque tá feliz, tá sorrindo, né? E outra Sim. coisa aqui, o A é positivo ou negativo? Quanto vale o A na nossa função? Quanto vale o B? E o C? Algum voluntário para falar quanto vale o coeficiente A, B e C? Eu já estou testando aqui, gente. Vamos lá? O que vocês absorveram até agora? A é 1, o B é -4 e o C é 3. Ok. O A é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Por isso que a concavidade é para cima e por isso que a função é Crescente. crescente, ó. Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, eu sempre tenho 1. Então, o A é 1, o B é -4 e o C é 3. Isso, muito bem quem me falou, gente. O caminho é esse, é estudar, tá? Tentar prestar atenção no que eu tô falando, perguntar, não saiam com dúvida. Alguém falou? Tá tudo bem? Já fui para o segundo gráfico. Quanto eu tenho de A aqui? Professora, -1. Pode a perguntar. não pergunta não, só um aviso. A Bia disse que a internet dela tá muito ruim. Ela não tá conseguindo ver a live. Internet de quem? Da Bia, da minha sala. Do primeiro A. Primeiro Ela A. só pediu pra avisar que ela não conseguiu entrar de novo. Ok, a Porque a professora internet dela tá anota. ruim. Não, Anota. pode deixar que eu estou anotando, viu? Obrigada. Eu vi entrar, o Levi entrou agora, né, Levi? Eu já estou anotando, tá? Pode deixar, o Dulce, tá? Tá bom. Aqui, ó, o A falaram que é -1, né? Tá certinho, ó, -1. E o B? Quanto que eu tenho de B? Não tem? Se eu não tenho, B vale quanto? 0? 0, muito bem. E o C, que é o termo independente? 4. 4. Exatamente. Deixa eu voltar lá um pouquinho, que eu esqueci de falar uma coisa. Aqui, ó, o nosso termo independente. Quanto é? 3. 3. Aonde que está interceptando? Ó, no eixo Y. Ó o pontinho aqui, tá vendo? Aquilo que eu Sim. falei para vocês, tá bom? Então, sempre se atentem a isso, ó. Isso daqui é uma dica importante na hora de fazer a prova. Vou voltar lá. Tá. Aqui atribuir -2 para o x, que quando o x é -2, vamos fazer um pouquinho aqui, porque tem um detalhe diferente, ó. Menos x ao quadrado. O x que é -2, então eu coloco dentro do parênteses, tá? Esse menos é da minha função, eu simplesmente copio. Quando eu não resolvo, eu copio. Aí, aqui, -2 elevado a 2 é quanto? -4. 4. É Desculpa, 4. 4. É 4, porque na multiplicação, ó, tá elevado ao São quadrado. sinais Menos, iguais. isso, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. E muitos alunos se perdem aqui. Por quê? Porque esquece que tem que copiar esse sinal de fora, tá? Então, esse sinal negativo é por conta da função, tá bom? Ó, o resto eu copiei. Aí, -4 mais 4. Quanto que dá? Negativo. 0. 0. Quando o x é -2, o y é? 0. Ok. Aqui é a mesma coisa. Copiei o sinal. -1 ao quadrado. Pode ver que Positivo. até coloquei aqui diferente aqui a cor, ó, para vocês perceberem. Então, não pode esquecer disso. O resto eu copio, gente. Aí, ó, eu tenho 4 menos 1. 3. Pronto. Aqui é 0, ó, menos 0. Ou, sei lá, aqui também não influencia muito, porque é neutro. Então, aqui eu já sei que vai dar 0 mesmo. E sobra quem? O 4. Aqui é um positivo. Aí, 1 ao quadrado.
1. Aí copiei o sinal. 4 menos 1. 3. Aqui, 2 ao quadrado. 4. Copiei o sinal. Certo? Quanto que dá? Quanto que dá para o y? 0. Isso. Aí dá para entender, gente, quando o y é 2, desculpa, quando o x é 2, qual o valor do y? 0. Quando o x é 3, qual o valor do y? Menos 5. Isso. Então, vamos lá na nossa tabela. Ó, nossos pares ordenados. Vamos jogar no gráfico. Olha que legal. A carinha triste, tá? A parábola para baixo. Função crescente ou decrescente? Decrescente. Isso, porque o A é negativo. Ok? O A vale menos 1. Dúvidas? Então, sempre que o A for positivo, a função é crescente. Quando for negativo, é decrescente? Exatamente. Entendi. Tá? Entendi. Pronto. Vamos lá aqui no par cartesiano, ó. Menos 2 para o x, ó. Porque o y não tem nada, já olho direto para o eixo x. Menos 1 para o x, é aqui. E 3 para o y, eu subo ou desço? Sobe. Isso, ó. Exatamente o pontinho na direção do 3. 4 para o y, ó, no eixo y. 1 para o x e 3 para o y. 1 para o x, 3 positivo. Eu vou subir, ó. Tá? 2. Para quem? Para quem é o 2? Pronto, ó, pontinho. 3 para o x, aqui. E menos 5. Então, eu vou descer, ó. Lá na direção do menos 5. Certo? Então, é aqui o pontinho. Tudo bem, gente? Sim. Não. Não? Quem falou Não não? entendi essa parte. Confundiu toda a minha cabeça. O que você não entendeu? Dos Essa pares, parte. Os pares ordenados? É. Ó, menos 2 para o x, o negativo 2 é daqui para cá, tá? Então, eu vou contar menos 1, menos 2, ó. Menos 2, por que ficou em cima do menos 2? Porque o y não tem nada, ó. Quando não tem nada, Zero. quando ele é 0, então eu vou em cima do eixo x, que é o único que tem valor. Menos 2. Aqui eu tenho um pontinho. E depois eu vou ligar os pontinhos. Tá? Então, aqui tem um pontinho. Depois aqui, menos 3 e 1. Menos 1. Menos 1 e 3. Menos 1. Aí eu vou subir, porque o y tem valor, ó. Então, aqui eu tenho outro pontinho. Ó. Então, eu tenho um pontinho aqui. Tenho outro aqui. Outro aqui. Outro aqui, ó. Tá vendo? Outro aqui. E vai montando os pontinhos. Aí, eu vou ligar os pontos assim, ó. Para formar uma parábola. Certo? Aqui, ó. 4 para o y. Em cima do eixo y positivo. Ó, positivo é para cima. Ó, o pontinho. 1 positivo para o x, que é para cá. E 3 positivo para o y. Eu subo, ó, outro pontinho. 2 positivo para o x. Aqui, ó. 3 positivo para o x. E para o y é quanto? Menos 5. Ó, por isso que eu desço, é negativo. Tá vendo? Entendeu agora? Entendeu? Se eu falar que não, você briga comigo? Não, faz parte, é assim mesmo. Tem que falar mesmo. Dulce, dá licença só um pouquinho? Por favor, Rê. Gente, olha só. A gente sabe que é tempo, né? E que é complicado. Então, assim, nós pedimos que vocês pegassem o caderno, até porque
Porque assim a gente consegue explicar para vocês pelo WhatsApp também, né? Se vocês tiverem dúvida que não der para a gente explicar aqui no momento, a gente consegue fazer depois no WhatsApp, tá bom? Mas assim, não levem essas dúvidas adiante, tá? Porque a gente sabe que a gente tem um tempinho mais curto, né? Mas a gente consegue explicar isso depois, pode ser? Vocês vão Ô, mandar na professora, foto, vocês vão mandar na foto agora o que vocês eu não conseguiram. copiei nada, mas eu entendi alguma coisa. Não Eu não precisa, entendi não precisa nem copiar isso agora. Agora é só mesmo prestar atenção. isso. Aham, porque a gente Aí, vai fazendo isso, né? Durante as aulas no WhatsApp também. agora no exercício que eu vou propor, aí sim, a gente vai esperar um pouquinho para vocês fazerem. Aquele aluno que realmente entendeu, ele vai conseguir mostrar foto para a gente. A gente vai dar devolutiva agora também. Vocês vão fazer, a gente vai dar devolutiva. A gente vai, nem que demore um pouquinho mais, gente, mas o objetivo aqui é que vocês entendam, tá? Não vamos fazer igual a função de primeiro grau, e depois eu percebi que ficaram muitas dúvidas. A gente tem que tentar tirar o máximo possível. É lógico que o ideal, melhor seria mesmo a lousa. Mas, ó, quando eu faço assim, não ajuda um pouquinho? Com o cursor? Ajuda? Vamos tentar na próxima tela aqui, ó. Ó, seja a função definida, já é atividade, tá? Seja a função definida por y, que é a mesma coisa que f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos atribuir para x os valores menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Vocês conseguem fazer aqui a continha primeiro? Essas contas? A gente vai esperar um pouquinho, para ver se vocês chegam nos pares ordenados, que é o valor do x e do y. O x sempre vai ser o que está aqui, ó. Tá? A gente vai esperar um pouquinho, tá bom? A conta vocês conseguem. Se não entender, pode perguntar. A gente está aqui para ajudar vocês. Estão Ô, fazendo? professora, Hum. na minha tela do celular, as aulas só aparecem a metade da que você coloca. Então, quando você for passar as atividades para a gente responder, você pode passar pelo WhatsApp? O ideal era fazer agora, mas você não está conseguindo enxergar? É, que só aparece a metade da tela. Coloca no caderno aí, ó. X ao quadrado. Aham. Isso daqui você está enxergando? Menos Menos 2x, 2x, mais e 1. depois eu não consigo. Não? E essa Não. parte de cima, você consegue enxergar? Y é igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Você consegue entender aqui, ó? Agora que você falou, sim, mas eu não estava conseguindo ver. Ah, tá bom. Então copia. Quer que eu repita? É x ao quadrado menos 2x menos 1 mais 1. Mais 1 é y, primeiro y, tá? Y é igual x ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Obrigada, professora. Nada. Dúvida, a gente pode perguntar que a gente ajuda.
Melhor demorar um pouquinho agora do que deixar para fazer depois, né? Vocês acharam melhor assim? Dulce, Oi. olha só, eles têm o nosso horário, assim, porque eles têm live também com o professor Heron. Que horas? Acho que às 13 horas, né? Não, não tem live agora, é só 16. Pelo menos lá na tabela é só 16 horas, que é a eletiva. Tá bom, tá bom. Só que aqui a gente já resolve. Ok. Aqueles alunos que realmente fazem, que realmente entendem, a gente já vai percebendo por aqui. Professora, Sim, pode voltar a tabela para dar uma olhada? claro. Vou colocar aqui na crescente. Pronto. Uhum. Professora, então a gente vai ter que montar a conta usando a tabela? Isso. O ideal aqui é fazer as continhas, encontrar os valores de Y, né? Do lado vocês deixam assim essa tabelinha. Professora, eu E tô com aí, muita dúvida direitinho. agora. Tá com muita dúvida? Quem falou? Eu tô com muita dúvida agora. Quem falou? Não quer. Qual o nome do aluno? Gabriel, Gabriel, tá com muita dúvida? tô. Na hora de fazer a conta aqui? É essa mesmo. Agora também fiquei com dúvida, professora. Tá, vamos lá. Não. Vamos lá que eu ajudo. Aqui. Ó, no lugar do X, vai colocar menos 1, certo? Certo. Como é negativo, você coloca no parênteses. Vai ficar menos 1 dentro do parênteses elevado ao quadrado. Certo. Menos 2 vezes, abre novamente parênteses, dentro do parênteses menos 1. O resto copia. Tudo bem? Sim. Vou falar de novo, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 1. Aí aqui vai fazer a conta da potência. Quanto que é menos 1 elevado ao quadrado? Positivo. Isso. Aqui, menos com menos na multiplicação. Positivo? Isso. 2 vezes 1. 2. Então, aqui vai ficar 1. É isso? Menos 2. Professora, pode falar da resposta para a gente ver. Pelo menos Mais a primeira. 1. Mas vocês não querem nem tentar, para mesmo errando? Ah, Pra eu ver se tentei pelo menos a consegue? primeira. Eu quero saber se minha primeira tá certa. Ah, você já fez tudo? Já achou os Eu tô, valores dos pares? professora, eu tentei, mas tá errado. Acho que tá errado? Você Acho que tá conseguiu errado. chegar no valor dos pares ordenados aqui? Mais ou menos. Consegui. Conseguiram. Tá. Vamos lá ver, então. Ó. Eu queria ver como que monta, que aí fica mais fácil pra mim. Ó aqui, ó. No lugar do x, quem falou que quer ver como que monta. Menos 1 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 1, mais 1. Assim que monta. Tá vendo? Ah, tá. Aí aqui deu 1, mais 2, menos 1.
É mais um. Aí quanto que deu? 2, 3, 4, ó. 4. Quando o x for menos 1, o y é 4. Quando o x for 0, ó, 0, já sabe que aqui fica... Pode riscar até, sobrou quem? 1. Quando o x é 0, o y é 1. Aqui, ó, quando é entendi. 1, quando é 1, aqui deu 1, aqui deu menos 2, mais 1 vai dar 0. 1 para o x, 0 para o y. 2 para o x, 1 para o y. Aí eu venho aqui, ó, menos 1 e 4. Menos 1, que é para cá, né? Ó, menos 1, 4 eu vou subir, ó. Foi uma experiência que uma professora fez em casa, ó, com os alunos. Usou o barbante. Professora, peraí, eu só não entendi essa parte aqui. Aqui embaixo é um positivo? Eu não pedi para Eu fazer um entendi essa positivo. continha aqui para dar 0. Aqui é 1. Aqui é menos 2. Ó, menos 2. Aqui, 1 mais 1, não é 2? Uhum. 1 mais 1 é 2. Menos 2, 0. isso. 2 menos 2, 0. Por isso. O resultado é 0. Então, essa daí é crescente, professora? Isso. Porque o A é positivo. Parábola para cima. Entendi. Vocês entenderam os pares ordenados aqui? Menos 1 e 4? Ó, menos 1 com 4, ponto é aqui. Aí aqui 1 para o y, vou lá no y, 1 positivo. 1 positivo para o x, vou no x, 1 positivo. 2 positivo para o x e 1 para o y, ó, ponto aqui, ó. Certo? Então, aqui vai fazer assim, ó. Vai pegar os pontinhos e vai traçar a parábola. Ó. Tem que fazer essa tabela aí? Oi? Eu não entendi a pergunta. Fazer a Fazer tabela. Mas a tabela já está aqui, ó. No fundo, ó. Ela Essa já tabelinha. está. Ela só não tem a tabela formada, entendeu? Com, né, as risquinhas, mas a tabela está aí. Aqui, ó, x e y. X e y, x e y, x e y. Só faltou fazer aqui, ó, retângulo. Tá? Faltou fechar. Entenderam? Sim. Sim. Posso mudar para o outro? Pode. Sim. Essa daqui é função crescente ou decrescente? Decrescente, porque o A é negativo. Negativo, muito bem. Vamos aqui, ó. Não esqueçam de copiar o sinal negativo. Colocar o valor atribuído para o x, que o primeiro aqui é menos 1. Para quem não consegue enxergar toda a tela, eu vou falar a função. Y é igual menos x ao quadrado mais 2 vezes x. Professor, essa já é outra, né? Isso. Menos... Ui, o que eu fiz? Ai, coloquei. Mudei sem querer, desculpa. Então, vamos lá. Y é igual menos x ao quadrado mais 2 vezes x menos 2. Entenderam o que eu falei? Sim. Essa é a nossa função. Então, vai ficar menos, dentro do parênteses, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes, dentro do parênteses, menos 1, menos 2. Aí aqui a situação é só fazer a conta, que às vezes vocês ficam com dúvida na regra de sinais, que eu já percebi. Mas precisa treinar, gente, para fazer direitinho. 2.
Professora, Sim. a resposta da primeira, que é a -1, é -1 e 0? -1 e 0. Alguém mais achou esse valor? Esse par cartesiano, par ordenado? Meu som deu -3. Não. -1 e 0, -1 e -3. Qual que será que está o correto aqui? Qual será que é? O meu deu menos. O meu deu -2. -2? O meu deu -1 e 2. O meu deu -1. -1 e -1? -1. -1 e -5? -1 e -5? Ai, gente, que confusão. Vai, Professora, pula pro faz zero. o seguinte, Pula pro corrige aí, porque zero. eu acho que todo mundo errou. Então vai no zero para ver se acerta pelo menos o zero. Vai lá. Não é possível. Quando o x for zero. Quando o x for zero, qual o valor do y? -2. Quando o x for 1, qual o valor do y? Vai nesses outros que é mais fácil. Esquece esse negativo. Vai lá. Ô, Calma aí, professora. deixa nós fazer a outra. Professora. Sim. O x elevado a 2 é como 0 elevado a 2, não é? X elevado a 2 é zero. Se você for colocar zero para o x, vai ficar menos 0 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 2. Entendi. Ninguém consegue chegar aqui na resposta? Tá difícil. Tá difícil. De qual? Vocês vão ter que treinar em casa, então? Vão ter que mandar atividade depois, gente? Pelo jeito, acho que vai ter que ser, hein? Só que vocês têm que prometer que vocês vão andar. Não dá pra fazer tão rápido, espera um pouquinho. Tá bom. Deixa eu pegar. Não, negativo. Mano, tô ficando louco aqui. Professora, eu fiz todas. Pode falar as respostas? Eu vou mudar a tela e você confere, você mesma, tá? Aí vai ser bom para você vai fazer sua autoavaliação. O importante de vocês tentarem fazer é isso. Exercitar aqui o protagonismo, né? E a autoavaliação. Porque, assim, é importante que o aluno perceba se ele está aprendendo ou não. Senão a gente fica só reproduzindo aqui a informação e vocês fazem, às vezes, de qualquer jeito, não aprende, gente, não adianta. Né? Por isso que, desculpa um pouquinho o horário, a professora Regina está aqui nervosa. Vou levar uma bronca depois também, que eu sei, mas eu acho que o importante é o nosso objetivo aqui, que é que vocês entendam o que está acontecendo nas nossas aulas. Né? Na nossa explicação. Mesmo que erre, o erro faz parte do aprendizado. Eu acabei Agora, de sensação. se não tentar, é pior. Professora, eu só não estou conseguindo fazer a do 3. A do 3, menos 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos 2. É. Você vai resolver primeiro a potência, tá? Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. É 9. Aí você copia o menos, tá bom? Primeiro você resolve a potência, depois que você coloca o sinal negativo na frente. Entendeu? Aí fica como? Como fica? 9, põe o sinalzinho na frente, como que fica? 9 sinalzinho na frente faz 9 menos 2. Não, sinalzinho na frente do 9, ó. Aqui vai ficar menos 9, não é isso? Menos 9. Mais 2 vezes 3, que seria quanto aqui, 2 vezes 3? 6. Isso. Então, esse processo é importante, gente.
Segura um pouquinho a fome aí, mas vai dar certo. Acho que essa aula vai ser um pouquinho melhor, se Deus quiser. Professora, acabei. Ai, que maravilha. Olha só, tô orgulhosa aqui. Se tiver errado, não tem problema. Mas vocês estão tentando. Posso mudar? Tananã. Pode. Então, vamos lá. Ai, meu Não terminou, coração. não tem problema, mas é o processo, gente, é assim mesmo. Aqui, ó. Que legal. Quem colocou menos 5? Quem foi? Eu. Ah, quem colocou menos 2? Eu. Eu também. Eu. Aqui. Ai, gente, eu gostei. Aqui. A Vocês estão última fazendo que um eu errei, professora, foi a processo. única. Errou só. Olha que Eu maravilha. acertei. É um Eu só errei a processo. primeira. Aqui é um processo de autoavaliação. Vocês estão percebendo se vocês estão entendendo ou não, ó. Isso é Eu bacana. também, só errei a primeira. Ah, Eu errei que só a ótimo. última só. Ah, gostei. Ó, menos 1 e menos 5. Menos 1, menos 5. Ó o pontinho aqui. Tá? Esse gráfico aqui, ó, vocês mandam depois pra gente, pode ser? Copia aqui o par cartesiano, depois vocês mandam o gráfico pra gente, que não vai dar tempo de fazer. Pode ser? Tá. Quem não fez, copia aqui o par cartesiano e manda só a figura do gráfico, que já ajuda. Pelo menos vocês participaram, é o que está valendo aqui. Como assim, professora? E a autoavaliação, vocês estão percebendo se vocês estão aprendendo. Esse aqui, ó, menos 1, menos 5, vocês vão jogar dentro do gráfico. Menos 1, menos 5, 0 e menos 2, ó, outro pontinho. A gente vai ter que fazer um gráfico depois, é isso? Isso, só os gráficos, não precisa nem fazer as contas. Vocês vão mandar a foto só dos gráficos. Sério? Não? Ai, Não dá para mandar a foto do gráfico? Ave Maria, acho que não. Ah, por quê, gente? Tem que aprender. Eu consigo Ó, vou mandar até voltar. uma quadriculada, que eu acho que tem. pode ser no Quadriculado é caderno melhor. mesmo, né? Pode ser no caderno mesmo. Faz bonitinho com a régua, separa 1 centímetro. Ó, esse é o anterior, ó. Ó os pares ordenados. X e Y. Ó, Mano, anotou o copiei. primeiro? Agora tem um passo do ano anterior também? Os dois. Anota o primeiro aqui, quem não anotou, anota. Eu já tinha anotado. Mas tem Tá. prazo para entregar ou só é até Ai, meu hoje? Deus, professora. Hoje. Até o final do dia. E, professora, mas hoje não dá, Professora, Por quê? hoje nós temos muita coisa para fazer. porque agora 1 hora tem live do grupo de dança que a professora Kelly montou. 1 hora? Uhum. Ixi, então deixa eu correr aqui. Manda amanhã, então. Até tá, amanhã. amanhã eu mando. Amanhã eu Eu não mando. sabia dessa live, desculpa, gente. Amanhã vocês Então, eu mandam pensei só o que era do gráfico. Heron, Dulce. Por isso que eu falei Heron, mas eu achei que era do Heron, né? Por isso eu sabia que eles tinham uma live, né? Ok. Copiar essa daqui, ó. Segundo gráfico. Eu Já tirei copiei. print, vou tirar depois. Sim, posso mudar? Pode. Posso? Os dois gráficos que foram feitos são iguais? Não. 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 O que você Não. observou nos gráficos? Porque, deixa eu ver, peraí. Qual é a diferença de um e do outro? Um é decrescente e outro é E crescente. o outro é decrescente. Isso. Compare as funções que determinaram os gráficos. Descreva sua análise. Ou seja, por que que é crescente e por que que é decrescente? Porque o A, no caso X, Cresceu. é negativo e o outro é positivo. Sim. Crescente seria o quê? Cresceu, né? O A E olha que- positivo, E decrescente? o A negativo. Isso. Vocês entenderam? Ó, que bom. Aqui, ó. Toda Ave função Maria. quadrática, quando o A é maior que zero, com cavidade voltada para cima, quando o A é menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Exemplo, ó.
para cima e Para baixo. para baixo. Certo? Certo. Verifique se a concavidade da parábola que representa as funções a seguir, se é para cima ou para baixo. O item A. Para cima. O B. Para baixo. B. Para baixo também. O D. Para cima. E o E. Para baixo. Ótimo, excelente. Muito bem. Ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Marque X das funções que forem quadráticas. Quais são as quadráticas aqui? A C. Quadrática, professora. Quadrática ou função de segundo grau. Pode ser um dos dois nomes. Por que quadrática? Porque a função de segundo grau é elevado ao quadrado. Lembra o quadrado? A C e a D. A C e a D, todos concordam? Sim. Vamos ver. Ó, aqui é que apagou, tá? Mas a D também entra. A C e a D. Ok? Ok. Aqui. Essa daqui. Em uma partida de futebol, Gabriel fez um lançamento no qual a trajetória da bola descreveu uma parábola. Essa trajetória tem sua altura H em metros, dada em função do tempo T em segundos, decorridos após o chute. Ó, quando ele chuta, o que acontece? Né? Aqui a parábola. Qual foi a altura máxima atingida pela bola? A altura é o 20, Y. Ó. professora? Que número que aparece aqui? Dá para enxergar? É o 20? Não. Aqui uma altura de 20 metros. Tá? É que não dá para enxergar, né? Mas aqui tem 20. Ó, por quê? Porque tem um pontinho, altura máxima atingida pela bola. Quanto tempo depois do lançamento a bola tocou o solo novamente? O tempo é 4 segundos. o X. Isso, olha. Com quantos segundos a bola atingiu a altura máxima? 2. 2. Isso. Sabendo que a trajetória da bola é dada pela função h, que é igual a menos 5t ao quadrado, mais 20t, determine qual altura a bola atingiu após o lançamento, depois de 1 segundo. Aqui teria que fazer as contas, só que a gente não tem tempo. 1 segundo, eu vou colocar 1 no lugar do t, ó, dos dois t's aqui. 2 segundos e meio, a mesma coisa, aí tem que fazer a conta. 1 segundo e meio, a mesma coisa, e 3 segundos aqui, ó. E aí, a única questão é fazer o cálculo, para chegar no resultado do H, que é do Y. Tudo bem? Sim. Por conta do tempo, eu já vou pular aqui, ó. 1 segundo, ó. Tá vendo? Deu 15. 1 segundo. Se você for analisar o gráfico, você vai ver que vai dar certinho. Depois, 2 segundos e meio, ó, 18 metros e 75. 1 segundo e meio. Aqui, 18,75. 3 segundos, 15 metros. Tá? Deu para entender, gente? É que tá pequenininho para vocês, né? Deu. Depois a gente manda para vocês analisarem. Então, por hora é isso. O que eu tinha para passar para vocês, desculpa o tempo. E aí eu quero saber um pouquinho o que vocês acharam. Gostaria que alguém falasse, se assim ficou melhor. Ficou um pouquinho difícil, mas ao mesmo tempo ficou um pouco fácil. Porque se você não tenta, você não aprende, não é isso? Às vezes só ouvindo, você não consegue absorver a informação que o professor está falando. Né? Eu consegui entender bastante, professora. Obrigada. Ai, que ótimo, de nada. Depois eu mando para vocês os slides. Quando vocês mandarem as fotos, em seguida eu já mando os slides para vocês estudarem, com calma. Para quando chegar o formulário, não ficarem com tanta dificuldade. Tá bom? Tá Então, bom. eu queria agradecer aí a participação de todos, que vocês estão de parabéns, que continuem assim.
O objetivo é esse mesmo, fazer sempre a autoavaliação, né? Todas as vezes que não conseguirem, nos procure, não deixe de nos procurar. Professora Regina, passo a palavra. Não, é isso, né? Hoje eu falei até pouco, né, que eu achei melhor você interagir com eles, né? Uhum. Eu peço desculpa, até porque não era bem isso a situação, que teve um imprevisto, né? E a gente acabou tendo que mudar algumas coisas, né? Mas, assim, obrigada, tá? Como a professora falou, vocês podem entrar em contato com a gente no WhatsApp, a gente explica, tá bom? E é isso Tá aí, bom. gente. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana, tá certo? Beijo, Igualmente. gente. Tá, tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau, Sora. Tchau, amor. Tchau. Tadinho. Ai, gente, peraí, deixa eu parar de gravar aqui, peraí.